Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Barcelos e eu faço parte da equipe da Papel Jurídico. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que está sendo muito debatido na doutrina e nos tribunais a respeito do planejamento sucessório. É claro que existe um descompasso entre a normativa e a realidade fática no mundo jurídico. A gente vai conversar um pouco sobre a temática, mas especificamente sobre um artigo muito questionado sobre a partilha em vida. É o artigo 2018 do Código Civil de 2002. A gente vai conversar com o Felipe Quintela, que é doutor em Direito pela UFMG, professor da Milton Campos e do IBMEC, sócio fundador da Quintela e Righetti Advocacia e Consultoria. Oi, Quintela, tudo bem? Tudo bem, Felipe? É um prazer ter você aqui conosco. Na verdade, eu que agradeço imensamente o convite. Então vamos lá, vamos começar, Quintela. Primeiro, para esclarecer para os nossos ouvintes, o que é a partilha em vida? E qual é a diferença entre a partilha por ato entre vivos e ato causa-mortes? Maravilha. Felipe, para começar a resposta da sua pergunta, eu acho que vale a pena lembrar um comentário feito por Clóvis Bevilacqua, que foi autor do anteprojeto que originou o Código Civil de 1916, acerca do artigo que foi introduzido ao projeto pelo Congresso Nacional, que autorizava a partilha em vida. O Clóvis Bevilacqua disse que essa era uma planta exótica que tinha sido importada para o Brasil, já imaginando certamente a quantidade de problemas que poderiam advir dessa importação sem o necessário cuidado. Na verdade, quando se fala em partilha em vida, a gente está pensando em um ato do próprio titular do patrimônio que vai determinar a partilha do seu patrimônio. E por que se fala em partilha por ato entre vivos e partilha por ato causa-mortes? É porque o Código acabou admitindo duas possibilidades. Uma de você fazer a partilha em vida, e aí a gente vai discutir por qual negócio daqui a pouco. E aí, nesse caso, a transmissão da propriedade ocorre ainda com o titular do patrimônio em vida, ou seja, ele dispõe do seu patrimônio em vida para aqueles para quem ele quer fazer a partilha. Esse seria, então, o caso da partilha partilha em vida por ato entre vivos. E a gente vai pensar na partilha causa-morte quando ela for determinada em testamento. Aí, nesse caso, o titular do patrimônio vai se manter proprietário até a sua morte, e aí aquela divisão que ele propôs vai acontecer em virtude do cumprimento do testamento. Beleza. Como você já mencionou, então, qual que é o negócio que você acredita que seria operacionalizado essa partilha entre vivos? Pois é, esse é um problema muito grande justamente pela falta de conteúdo que o dispositivo importado para o Código Civil brasileiro trouxe. Porque, por um lado, não há dúvida de que a partilha causa-mortes vai se dar em testamento, né? Você vai determinar a partilha em testamento. Agora, com relação à partilha entre vivos, o Código não diz qual seria esse negócio. Eu entendo que o negócio que vai instrumentalizar a partilha por ato entre vivos só pode ser a doação. Porque, afinal de contas, a gente está tratando de uma transmissão gratuita de patrimônio. A transmissão de patrimônio pode se dar onerosamente ou pode se dar gratuitamente. Quando ela acontece onerosamente, ela vai ocorrer pela forma da compra e venda ou da troca, né, dependendo da contraprestação. Agora, quando ela ocorre gratuitamente, ela ocorre por meio da doação. Então, eu estou convencido de que o ato que instrumentaliza a partilha em vida por ato entre vivos é a doação. No entanto, há uma parte significativa da doutrina que entende que a partilha em vida seria um negócio jurídico em si, ou seja, que não haveria ali uma doação. Aquele documento, né, que vai, então, instrumentalizar aquela vontade, nesse caso, a vontade tem que ser tanto do titular do patrimônio quanto daqueles que estão recebendo o patrimônio, esse negócio em si seria a partilha em vida. Ele não se confundiria com a doação. Eu acho isso um pouco confuso, na verdade, viu, Felipe? Mas como nosso tempo aqui é limitado, eu vou deixar para ir fazendo os outros comentários de acordo com as próximas perguntas que você vai fazer. Beleza, Quintela. E para você, então, essa questão das formalidades para a gente fazer a partilha entre vivos, o que a gente precisa observar? Pois é, o atual artigo 2018, né, que é o que reproduziu do Código anterior, autorizando a partilha em vida, ele, como eu disse, não trouxe demais diretrizes, né? A doutrina costuma entender que a partilha em vida por ato entre vivos deve ser instrumentalizada, em termos de instrumento mesmo, e não de negócio, por meio de uma escritura pública, ainda que isso não seja necessariamente exigido pelo Código, pelo fato que a gente sabe
que, no caso das doações, só aquelas que têm por objeto bens imóveis, né, a transmissão de bens imóveis por doação, de valor acima de 30 salários mínimos, é que precisam ser formalizadas por escritura pública. Essa é uma exigência feita para os negócios jurídicos em geral, pelo artigo 108, e que se aplica ao caso das doações. Como eu disse, né, como a gente sabe, há uma dúvida sobre se a partilha em vida por ato entre vivos seria ou não instrumentalizada por doação, em termos de negócio jurídico. Mas a doutrina, mesmo aqueles que entendem que é um negócio autônomo, que não se confunde com a doação, costuma recomendar a forma da escritura pública para que não haja dúvida. Beleza. Mas você falou sobre a questão do negócio jurídico, da doação e tudo mais. Existe alguma diferença, então, entre a partilha entre vivos e o Instituto da Doação? Pois é, na verdade, a grande diferença vai advir das consequências da doação. Porque, como a gente sabe, as doações feitas por uma pessoa que tem herdeiros necessários e que morre tendo herdeiros necessários vão sempre representar um adiantamento de herança, ou de legítima nos termos do artigo 544 do Código Civil, ou de parte disponível nos termos do artigo 549. E, nesse sentido, então, se elas forem feitas para descendentes ou para cônjuge, elas vão estar sujeitas à colação. Se elas forem feitas a outras pessoas, ou a descendentes e a cônjuge com dispensa de colação, elas vão estar sujeitas à conferência do limite estabelecido pelo artigo 549. Essas regras se aplicam à doação. Aqueles que entendem que a partilha em vida não se confunde com a doação, precisam, então, explicar se ela está sujeita a alguma conferência ou não. Porque se não houver ali doação, aquele negócio estaria fora da incidência tanto do artigo 544 quanto do artigo 549. Por isso, mais uma vez, que eu entendo que a doutrina deveria se limitar a dar a resposta óbvia, como a transferência da propriedade ou vai se dar onerosamente ou gratuitamente. E quando gratuitamente isso ocorre por meio da doação, era melhor que a gente aceitasse que a partilha em vida se dá por meio de doação. Assim a gente saberia quais são as regras que vão incidir sobre aquele negócio. Quando você defende que não há ali doação, mas sim um negócio sui generis, você acaba tendo que responder se aplicam-se ou não as regras do 544 e do 549, que a princípio elas não seriam aplicáveis, vez que elas se direcionam ao contrato de doação. Sim. É muito confusa a partilha entre vida, assim, na minha concepção, pelo pouco que eu já estudei, ainda tem muitas questões. Mas a gente pode falar em questão de colação na partilha entre vivos? Pois é, aí a gente chega a esse ponto delicadíssimo, Felipe? Porque, na verdade, toda aquela conversa inicial, ela pretende trazer todas as respostas posteriores. Como a gente tem um problema lá no início, a gente acaba ficando prejudicado com relação a tudo mais que vai vir. A gente consegue, fazendo uma pesquisa doutrinária, descobrir quais são os autores que entendem que a partilha em vida está sujeita à colação e quais autores entendem que a partilha em vida não está sujeita à colação. Se eu pudesse aqui resumir bem rapidamente para vocês esses posicionamentos, a gente perceberia que os principais são os seguintes. Há autores que entendem que, se a partilha em vida for feita contemplando todos os herdeiros necessários que seriam, naquele momento, chamados à sucessão, considerando todas as ordens, todas as regras da sucessão legítima, tudo as da vocação hereditária. Então, se a gente for imaginar que um sujeito que tem 3 filhos resolveu fazer partilha em vida, o exemplo dá mais concretude. Então, se a gente imaginar essa situação do sujeito que tem 3 filhos, se ele, na partilha em vida, contemplar os 3 filhos e beneficiar esses 3 filhos com aquilo a que eles teriam direito pelas regras da sucessão legítima dos herdeiros necessários, ou seja, se cada um desses 3 filhos receber 1/3 da legítima, ou seja, de metade do patrimônio daquela pessoa, há autores, então, que entendem que, nesse caso, não seria necessária a colação, porque, na verdade, não haveria o que se conferir. As regras da sucessão legítima já teriam sido observadas. Acontece que há outros autores que entendem que não pode ser assim. Por quê? Porque, na verdade, Felipe, você só vai descobrir se esses herdeiros que foram contemplados como deveriam ter sido. Se, na verdade, todos os herdeiros que deveriam ter sido contemplados foram, se você fizer a comunicação dessas doações recebidas em vida no inventário. E eu tendo a concordar mais com esse segundo posicionamento. Você vai precisar, de alguma maneira, comunicar no inventário para o juiz o que é que foi feito em vida.
né, se foram doações, ou se você acha que não foram doações, se foi partilha em vida, mas você precisa dizer, basicamente, quem recebeu o quê. E isso vai ter que ser conferido. E isso é exatamente aquilo que a gente chama de colação, né? Então, é estranho, por um lado, você dizer que é desnecessária a colação, quando já foi feita a partilha em vida, contemplando todos os herdeiros necessários que deveriam ter sido contemplados e dando a eles exatamente aquilo que eles deveriam receber. Como que você vai poder afirmar que isso aconteceu se você não fizer essa conferência, né? Por isso, eu volto àquele meu posicionamento inicial. Eu entendo que há, sim, doação, e por haver doação, quando a gente estiver diante de doações feitas a descendentes e ao cônjuge, deve ser feita a devida colação. É uma colação simples, na verdade, porque se de fato as pessoas tiverem sido contempladas como deveriam ter sido, elas vão simplesmente comunicar isso, o juiz vai verificar que está tudo certo e bola para frente, né? Com certeza. Ainda tem muita problemática, ao meu ponto de vista, sobre a questão da partilha entre vivos. Por isso que a gente decidiu fazer um pouco desse podcast, para a gente esclarecer um pouco sobre essas questões que ainda, ao meu ver, vão ser muito debatidas ainda no judiciário. Se após, então, a partilha entre vida sobrevier bens e herdeiros necessários, como vai ser resolvido esse impasse? Pois é, aqui a gente tem que separar duas situações diferentes, aquela em que sobrevieram bens e aquela em que sobrevieram herdeiros. No caso dos bens, é fácil, basta que esses bens sejam partilhados normalmente por meio do inventário da partilha, né? Com ou sem colação, isso daí há uma divergência sobre isso, mas de todo modo, aqueles bens que não foram objeto da partilha em vida vão ser então objeto de um inventário regular, concluído com uma partilha regular. Agora, no caso da superveniência de herdeiros necessários, né, que vão ser chamados à sucessão conforme as regras, né, naquele momento em que se abriu a sucessão, aí já é mais complicado. E a gente volta de novo sempre à origem, né? Se a gente lá atrás admite que se trata de uma doação, não tem problema. Por quê? Porque você vai fazer a colação. E lá na colação você vai fazer esse acerto. Então, naquele nosso exemplo, o pai tinha 3 filhos quando ele fez a partilha em vida. Ele, então, partilhou a legítima dele, ou a totalidade do patrimônio, isso não importa, considerando que cada um tinha direito a receber 1/3, ou da legítima, ou da totalidade do patrimônio, se essa fosse a vontade dele. Quando ele morreu, havia um 4º filho. Se você entende que havia doação, e que aquele ato estava sujeito à colação, então vai ser feita a colação, você vai descobrir, então, que um dos irmãos não tinha sido contemplado, e aí, na partilha final do patrimônio, você vai fazer esse acerto. Na verdade, a colação foi criada muito tempo atrás exatamente para resolver esse tipo de problema. Então, se você entender que há uma doação e que ela está sujeita à colação, não estou dizendo com isso, né, Felipe, que hoje a colação seja fácil. A gente sabe que a colação hoje tem uma série de problemas decorrentes, principalmente, do Código de Processo Civil de 2015. Mas a solução, em tese, seria fácil, a colação. No entanto, como alguns autores entendem que não há doação, ou entendem que não há necessidade de colação, aí, o que esses autores acabam afirmando? Que haveria uma nulidade daquela partilha em vida para que não haja prejuízo desse novo herdeiro. Perceba, Felipe, não sei se você concorda comigo, tanto que esse entendimento eu não consigo ver como não sendo pior, né? Porque é muito mais fácil você tentar resolver via colação do que você dizer que aquilo que foi feito lá atrás, às vezes muitos anos antes, é nulo, né? E tentar desfazer todos os efeitos daqueles atos. Imagina que aqueles 3 filhos receberam bens que depois eles alienaram, ou gratuita, ou onerosamente. E aí agora, no momento em que o doador morreu, pelo fato de que pouco antes de morrer ele teve um outro filho, você vai dizer que aquilo que aconteceu lá para trás é nulo. Isso é muito mais complicado, muito mais gravoso do que resolver pela via da colação. Mas a gente tem principalmente esses 2 posicionamentos. O de quem entende que tudo se resolve pela colação e o de quem entende que haveria uma nulidade da partilha pelo fato de ela não ter contemplado aquele herdeiro. Essa questão da nulidade me incomoda mais ainda, Felipe, pelo seguinte caso. Você tem 2 situações que podem acontecer. Uma, o pai já tinha 4 filhos e mesmo tendo 4, ele só contemplou 3 na partilha em vida. Outra, ele tinha 3 quando fez a partilha em vida e o 4º só surgiu depois, né? E os autores que vão pelo caminho da nulidade afirmam que vai haver nulidade sempre. Basicamente, só para resumir bem, a gente não vai encontrar no direito brasileiro quem defenda, eu já procurei e ainda não encontrei, quem defenda que aquele ato no passado, quando contemplou todo mundo que deveria ter contemplado, é perfeito e não pode ser atingido nem na sua validade nem nos seus efeitos.
Na verdade, o que a gente vai descobrir é que parte da doutrina entende que os efeitos vão ser atingidos pela via da colação e outros entendem, o que eu acho pior até, que a validade vai ser prejudicada. Mas quem entenda que aquele ato é perfeito, isso eu nunca vi. Ou seja, a partilha em vida não é recomendável, porque ela com certeza vai gerar uma série de problemas práticos se ela for realizada. Com certeza. Inclusive, eu acho ela muito frágil, ao ponto de você não ver, às vezes, a efetividade que ela promete dar, sabe? Então, e por fim, né, como que ficaria, então, a questão da partilha entre vivos, né, e a questão do Pacta Corvina, do Código Civil? Essa é uma outra discussão que a doutrina costuma levantar. Mas aqui o que a gente não pode perder de vista é o seguinte: a proibição, que eu acho que essa sim precisa ser revisada com urgência, a proibição dos pactos sucessórios, né, que hoje aparece no artigo 426 do Código Civil, que proíbe que seja objeto ou que seja objeto de contratos a herança de pessoa viva, né, tem então esse conteúdo muito específico, né? Eu não posso, por exemplo, ceder para alguém. Isso, aliás, caiu recentemente, não me lembro há quanto tempo atrás, em uma questão da OAB, mas uma pessoa que tem dívida, ela não poderia, por exemplo, negociar com o credor dela a futura herança que ela imagina que vai receber do pai. Esse é o típico pacto sucessório que hoje é proibido pelo nosso ordenamento. Vale sempre lembrar, gente, que se você for fazer uma trajetória histórica, a gente vai descobrir momentos no tempo e no espaço em que o pacto sucessório não era proibido, ou que ele não era sempre proibido. Às vezes era proibido apenas o pacto transmissivo, translativo, e não era proibido o pacto renunciativo. É preciso fazer essa diferença. Mas hoje, tudo é proibido pelo artigo 426 do Código Civil Brasileiro. Diferente é a situação da partilha em vida por ato entre vivos, em que, na verdade, o objeto daquele negócio, entenda você que esse negócio é uma doação, entenda você que esse negócio é um negócio sui generis de partilha em vida, mas, de todo modo, o que ele vai ter por objeto é a propriedade dos bens que estão sendo transmitidos, né? A totalidade do patrimônio daquela pessoa ou uma parte do patrimônio daquela pessoa. E não, na verdade, os futuros direitos dos herdeiros daquela pessoa. Por isso, não me parece que a partilha em vida seja afetada pela proibição do artigo 426. A gente poderia responder isso de maneira mais simples, né, dizendo que ela é admitida expressamente por lei, pelo artigo 2018, então, que já responderia à dúvida, mas técnica e teoricamente, a questão é essa. O que é proibido é que eu negocie o meu futuro direito, né, um direito, na verdade, que é eventual, ou, se preferirem, que é só uma expectativa de direito, né? Isso é proibido. Outra coisa é a pessoa que tem um patrimônio dispor da totalidade desse patrimônio ou de parte dele enquanto ela está viva. Isso, com certeza, não é proibido. E isso é que é objeto da chamada partilha em vida por ato entre vivos. Muito obrigado, Quintela, pela sua participação, pelos apontamentos que você fez aos nossos questionamentos. Eu acho que esse debate ainda vai muito longe da partilha em vida, por causa de uma omissão legislativa, ao meu ver, em querer regulamentar melhor essa questão. Acho que um artigo muito simples para uma complexidade enorme dentro do direito da sucessão. Eu queria muito agradecer por você ter respondido as questões e por ter participado aqui conosco. Você sempre será bem-vindo aqui. Ok, isso, Felipe. Eu que agradeço imensamente o convite, a oportunidade, e também estou sempre à disposição quando vocês precisarem. É uma pena que esse assunto seja tão complexo que talvez os nossos ouvintes acabem pensando que essa conversa mais trouxe dúvidas do que trouxe respostas. Mas, infelizmente, é assim mesmo. Por isso eu comecei lembrando o que o Clóvis Bevilacqua tinha dito da importação dessa ideia da partilha em vida para o nosso direito. Quando ele disse que era uma planta exótica, ele já estava prevendo a quantidade de problemas que essa importação pobre, essa importação que não foi complementada pelas regras que seriam necessárias, iria trazer. E o Código de 2002, infelizmente, fez vista grossa do problema, simplesmente manteve o dispositivo legal, sem atentar para a quantidade enorme de problemas práticos que advém dessa prática, né, da partilha em vida. O que eu recomendaria para os nossos ouvintes, assim, só para concluir, se você quiser fazer algo que se assemelhe a uma partilha em vida, converse bem com um advogado que trabalha com planejamento patrimonial e veja se não é melhor você fazer doações separadas.
no lugar de tentar fazer uma doação maior, contemplando mais pessoas e mais bens, que você chamaria de partilha em vida. Porque com relação às doações, nós temos, infelizmente, hoje problemas, mas com relação a elas há uma segurança muito maior, pelo fato de que há mais normas acerca do assunto. Agora, com relação à partilha em vida, né, aí, se você fizer, é rezar mesmo para não ter problema depois, porque o potencial existe e é muito significativo. Com certeza. Então, muito obrigado, Quintela, e até a próxima. Muito obrigado, Felipe. Um grande abraço, ótimo dia para você.